Estou aqui de volta para a gente continuar a falar do mesmo assunto de antes. Estamos falando de campo elétrico resultante. Vou chamar aqui um terceiro caso. Um terceiro caso, agora, o ângulo entre os dois vetores campo elétrico será de igual a 90 graus. Esses vetores serão ortogonais, serão perpendiculares. Então, vou imaginar contigo aqui que eu tenho uma carga Q1, positiva, um ponto P. Uma carga Q2 pode ser uma carga Q2 negativa, a carga Q2 negativa, também alinhada com o P, de forma que esse alinhamento entre o P e o Q2, o P e o Q1, forme aqui um ângulo de 90 graus. Olha o que vai acontecer. Eu sei que uma carga positiva gera num ponto qualquer do espaço ao seu redor um campo elétrico divergente. Então, está aqui o campo elétrico gerado pela carga Q1. O campo elétrico gerado por uma carga negativa em qualquer ponto do espaço é sempre convergente para a carga. Ele converge para a carga que o está gerando. Vou chamar isso aqui de campo elétrico E2. Olha o ângulo entre os dois vetores, 90 graus. Vou supor contigo que o campo elétrico 1 tenha módulo 6 newtons por coulomb. E o campo elétrico 2 tenha módulo 8 newtons por coulomb. E eu quero saber qual é o vetor campo elétrico resultante no ponto P. Quero módulo e quero orientação. Bem, como proceder então? Para achar a orientação é bem simples. Eu pego um desses vetores, por exemplo, o E1, eles estão com as suas origens ligadas. Eu pego o E1 e projeto na extremidade oposta do E2. Mantenho o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Eu pego o E2, mantenho o módulo, a direção e o sentido e o projeto na extremidade oposta do E1. Está aqui. Vou unir as duas origens dos dois vetores com o encontro das duas extremidades, onde vão as setas dos prolongamentos. Aqui está o vetor campo elétrico resultante, lá no ponto P. Aqui está ele desenhado. Está a direção e o sentido. O que está nos faltando agora é saber quanto que ele mede. Ora, observa um pouco aqui comigo. Dá para observar que aqui eu tenho um triângulo, e esse triângulo é retângulo. Num triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Eu quero achar o campo elétrico resultante no ponto P, somando os dois vetores, somando-os vetorialmente. Mas essa soma vetorial, na hora que eu vou achar o módulo, é dada a partir do teorema de Pitágoras. Este lado aqui, ó, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, também conhecido como hipotenusa. Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Este cateto aqui é o E1, ó. Esse lado que forma o ângulo de 90 graus, cateto, é o E1. E esse outro lado que forma o ângulo de 90 graus, mede tanto quanto o E2. Então, vou dizer que é o E2. É o E1 ao quadrado mais o E2 ao quadrado. Então, o campo elétrico resultante lá no ponto P vai ser a raiz quadrada do E1 ao quadrado mais o E2 ao quadrado. Uma vez que eu atribuí valores para esses dois campos elétricos, no nosso exemplo, o campo elétrico resultante lá no ponto P vai ter valor igual. Campo elétrico gerado lá no ponto P pela carga Q1, 6 ao quadrado, mais o campo elétrico gerado pela carga Q2 lá no ponto P, 8 newtons por coulomb. Resolvendo aqui, de forma razoável, eu vou ter 6 ao quadrado, 36. 64 é 8 ao quadrado, que eu não botei quadrado aqui, mas é 64. Ó. E aí o campo elétrico resultante no ponto P vai ser a raiz quadrada de 100, que para nós todos vale 10 newtons por coulomb. Então, esse é o campo elétrico resultante no ponto P. Essa é a intensidade do campo elétrico no ponto P, em função do ângulo entre os dois vetores, aqui constituído ser de 90 graus, resolução a partir do teorema de Pitágoras. Facilzinho de encontrar a resposta. Te liga aí. Temos um quarto caso que poderia ser chamado de caso geral.
Nesse quarto caso, que poderia ser chamado de caso geral, vamos colocar aqui, quarto caso. No quarto caso, vamos dizer assim, o ângulo formado entre os dois vetores não é de 0 grau, não é de 180 graus, não é de 90 graus. Tá? Eu estou dizendo, então, que não vale nenhum dos 3 casos anteriores. Vou imaginar assim contigo. De que forma estaria isso, então? Pensemos. Tenho aqui um ponto P, certo? Um ponto P. Vamos supor que eu tenho aqui um vetor campo elétrico, gerado, aqui no ponto P, gerado pela carga Q1. Essa carga Q1 positiva. Vai gerar aqui no ponto P um campo elétrico que é divergente. Carga positiva gera campo divergente. Campo elétrico gerado pela carga 1. Vamos pensar que eu tenho aqui, nesse outro lugar, uma carga Q2. Vamos supor que essa carga Q2 seja negativa, alinhada com o ponto P aqui, ó. Veja, o alinhamento está aqui. Como a carga é negativa, ela vai gerar aqui no ponto P um campo convergente. Campo convergente gerado pela carga Q2 é o campo E2. Observa agora que o ângulo formado entre esses dois vetores aqui, ó, não é de 0 grau, porque os dois teriam a mesma direção e o mesmo sentido. Não é de 180 graus, porque eles teriam direções iguais e sentidos contrários. E não é de 90 graus, porque eles seriam ortogonais, seriam perpendiculares. Não é o caso aqui. Como é que eu vou achar o vetor campo elétrico resultante no ponto P, sabendo que o módulo do vetor campo elétrico em 1 é, digamos aí, de 6 newtons por coulomb, o campo elétrico gerado pela carga Q2, 4 newtons por coulomb, e vamos supor que o ângulo θ seja de 60 a 60 graus, certo? Primeiro eu vou desenhar esse vetor. E como é que eu faço o desenho? Eu projeto o campo elétrico E1 lá na extremidade do E2, mantendo o mesmo tamanho, a mesma orientação que tem o E1, mas na extremidade em que está a seta do E2. Vê que eu tenho as duas origens juntas aqui, sempre deixa as origens juntas, e aí tu consegue desenhar direitinho o vetor campo elétrico resultante. Vou pegar o E2 aqui, vou desenhá-lo aqui, mantendo o módulo, direção e sentido. Aqui eu tenho a projeção do E2. Duas origens, dois encontros de projeções com as suas setas. Aqui vai estar, então, o desenho do vetor campo elétrico resultante. Aqui, com esta orientação, começando na origem dos dois, terminando no encontro das setas, campo elétrico resultante no ponto P, com esta orientação. Numa questão de prova, numa questão de vestibular, eu teria os vetores e perguntaria qual a alternativa que melhor identifica a orientação do vetor campo elétrico resultante lá no ponto P. Aí seria alguma coisa parecida com isso. O meu outro passo vai ser calcular o vetor campo elétrico resultante no ponto P a partir da soma vetorial dos campos elétricos E1 e E2. Então, essa soma vetorial, neste caso, quando eu for calcular o módulo, será dada a partir da lei dos cossenos, adaptada a esse paralelogramo aqui. O que vai rolar para nós? Nós vamos pegar o campo elétrico resultante lá no ponto P elevado ao quadrado igual a um dos campos elétricos, E1 ao quadrado, mais o outro, E2 ao quadrado, mais duas vezes o E1, vezes o E2, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Tá, e agora? Bom, e agora eu vou extrair a raiz quadrada. Eu tenho um vetor campo elétrico resultante lá no ponto P igual raiz quadrada dessa coisa toda aqui. E1 ao quadrado, mais E2 ao quadrado, mais duas vezes o E1, vezes o E2, vezes o cosseno do ângulo θ.
vai ter que usar essa fórmula. Ah, acontece com muita frequência, ela aparece com muita frequência. Não é muito comum em vestibular, não é muito comum, Enem menos ainda, mas pode aparecer, depende da tua necessidade de pontuar, no caso de um vestibular, no caso de um Enem, e até numa prova que a gente eventualmente venha a resolver. Tá? Como é que fica a resolução aqui, então? Ó, campo elétrico resultante no ponto P. Aqui eu posso colar, eu tenho a fórmula do lado, né? Eu pego o valor do E1, eu disse que o valor do E1 é 6, eleva ao quadrado. Pego o valor do E2, eu disse que é 4, eleva ao quadrado. 2 vezes o E1, que é 6, vezes o E2, que é 4, vezes o cosseno de 60 graus, que é supostamente o ângulo entre os dois vetores. O vetor campo elétrico resultante lá no ponto P vai ser 6 ao quadrado, que dá 36, 4 ao quadrado, que dá 16, 6 vezes 4, 24, vamos botar assim, 2 vezes 6 vezes 4, o cosseno de 60 é meio. Em princípio, tu tem que saber que o cosseno de 60 é 1/2 ou 0,5. Em princípio, tem que saber, porque lá da matemática tu já aprendeu quanto é que vale o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis. E lá para a matemática tu tens que saber. Aqui também tu vai ter que saber. Ora, o campo elétrico resultante lá no ponto P vai ser igual então a quem? 36 mais 16 mais 24. 16 aqui mais 24, vamos fazer essa soma aí? 16 mais 24, aqui dá 10, vai 1, dá 40, mais 36, dá 6, dá 7, 76. Então, o vetor campo elétrico resultante lá no ponto P vai ser a raiz quadrada de 76. Raiz quadrada de 76, que é um valor que está entre 7 e 8, né? Porque a raiz quadrada de 49 é 7. Errei absurdamente. Ó, a raiz quadrada de 49, desculpa, é 7. A raiz quadrada de 64 é 8. A raiz quadrada de 81 é 9. Então, é o valor que está entre a raiz quadrada de 64 e a raiz quadrada de 81, ou seja, entre 8 e 9. Então, é um valor que está bem perto aí de 8,6, 8,7 aproximadamente newtons por coulomb. Olha aí o cara mostrando como não calcular a raiz, então, um valor aproximado, não interessa para nós ter a precisão agora, mas desta forma eu consigo calcular, então, o vetor campo elétrico resultante lá no P. Tá legal? Relevante isso, importante, a gente já usou lá em lei de Coulomb também, certo? Segue com a gente aí, a gente tem um monte de coisa para estudar ainda. Tô contigo, traz as dúvidas, vamos lá.